Vamos meditar na Palavra de Deus com a Núbia Siqueira. E ouvindo-o, eles glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: Bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zeladores da lei. Paulo tinha se juntado aos discípulos ali, aos cristãos de Jerusalém. Imediatamente, quando ele chegou, a igreja se reuniu com alegria, porque é sempre uma alegria receber pessoas fiéis, ter pessoas fiéis junto conosco. É uma alegria. Você tem que tratar bem, você tem que receber bem, porque é um prazer, né? E aí Paulo fala de maneira detalhada, pormenorizada, o que foi que aconteceu na sua terceira viagem missionária. Lembrando que esse aqui é um comportamento já de praxe do apóstolo Paulo, né? Mesmo tendo liberdade da parte de Deus para fazer o seu trabalho, mesmo sendo constituído por Deus, chamado para ser apóstolo, ou seja, ele tinha autonomia para fazer o trabalho, mas ele está sempre atento em se mostrar que ele está ligado à igreja, ele não é independente da igreja. Então ele compartilha tudo o que acontece através do seu ministério. O que está se passando, as pessoas que estão se convertendo, sendo curadas, sendo agregadas à fé, qual foi o ensinamento que ele deu? Ele fala de maneira detalhada tudo. Tanto há por parte dele esse cuidado de falar detalhadamente, quanto você percebe o carinho das pessoas de ouvir algo detalhadamente, coisa que a nossa geração hoje já não tem paciência. Tipo, dá para resumir? Dá para acelerar? Você vê que todos os vídeos hoje têm modo 1,25, 1,5, tipo, vamos acelerar isso aí, porque me poupa dos detalhes. E a Bíblia fala que Paulo falou detalhadamente, e a igreja estava ali pronta para ouvir. As pregações hoje precisam ser encurtadas, porque as pessoas não estão prontas mais para ouvir, né? É uma observação dos nossos dias. O que se torna um perigo para a fé, porque as pessoas não estão com essa pressa quando se trata das coisas carnais. Quantas horas elas passam nas redes sociais? Não tem pressa para sair, não é? Elas não têm pressa quando vão para determinados lugares, para fazer uma viagem, por exemplo, vai passar as férias? Eu vou lá para a Indonésia. Aí pega 3 voos, horas e horas para chegar, para ver um lugar, uma praiazinha, e passar ali de repente 3, 4 dias. Como que a pessoa é capaz de atravessar o mundo, fazer um sacrifício desse para passar as férias? Mas quando se trata das coisas de Deus, tudo tem que ser rápido, prático, porque ela não tem tempo, não é? Quando se trata do ginásio, fazer exercício, quando se trata de ir para o cinema, quantas pessoas vão ao cinema e assistem filmes de 3 horas? Ou assistem 2 filmes, um seguido do outro? Onde está a pressa? Por que a pressa é só com respeito às coisas de Deus? Tudo tem que ser rápido, porque senão elas não vão assistir, né? E a igreja ouviu atentamente o que ele tinha para falar, e quando ele terminou, o que eles fizeram? Eles glorificaram a Deus, se alegraram com o que Deus fazia através da vida de Paulo. Eles não ficaram com inveja. Poxa vida, eles não comparavam ali o que está acontecendo aqui com o que está acontecendo lá. Eles se alegravam e glorificavam a Deus pelo que acontecia através de Paulo. Um comportamento também que não é visto hoje, quase, não vou generalizar, mas quase não é visto mais. Você se alegrar com o que Deus faz através do outro. Você se alegrar e orar para que Deus use o outro. A gente vê isso sempre no bispo. O bispo está sempre falando: eu quero que Deus use vocês mais do que Ele tem me usado. Vocês têm obrigação de ganhar mais almas do que eu. Quando ele fala isso, a gente fica... Vocês têm que ganhar mais almas, vocês têm que ir mais longe do que eu fui com o evangelho. E realmente quem está passando o bastão tem esse desejo. Você não pode parar no meio do caminho. Você tem que ir. E nós temos
a condição disso. E eles disseram: bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creem. Quantos milhares? Se eles falassem aqui, milhares de judeus creem no Senhor Jesus aqui em Jerusalém, já seria bom, não é? Porque numa cidade, eu não sei, eu já li, mas não me lembro agora, da população de Jerusalém nessa época. Mas não tem nada a ver com a população das cidades hoje, nem com a população que Jerusalém tem hoje, né? Não tem, não tinha essa densidade demográfica que tem hoje, a superpopulação no mundo. Mas ele não fala de milhares, ele fala de quantos milhares, ou seja, eram muitos milhares. Então nós estamos falando aqui de mais de 30 mil cristãos, de judeus que criam em Jesus só dentro de Jerusalém. Então, ao mesmo tempo que Paulo estava falando do sucesso da igreja em Éfeso e de todas as outras localidades que ele havia passado, eles também têm testemunho para dar. Olha, aqui em Jerusalém também nós temos uma igreja grande. Deus tem operado maravilhas aqui no nosso meio. Olha, Paulo, nós temos não sei quantos milhares de cristãos. Porque se fosse 1, 2, 3 milhares, eles iriam falar, nós temos 3 milhares, 3 mil pessoas. Mas olha, quantos milhares? Isso dá mais para você imaginar. Tipo, um estádio de futebol grande hoje. Um estádio do Benfica aí, de repente, lotado de cristãos. Isso era muito para aquela época, gente. Isso não são números pequenos, não. Pensando num tempo de perseguição, que assumir a fé em Jesus significava o quê? Perder família, perder amigos, perder fonte de renda, ser expulso da cidade, apanhar, viver segregado a guetos, porque você perdia a sua casa. Então, você tem milhares e milhares de pessoas crendo em Jesus com essa qualidade de fé. Não é uma fé qualquer. É uma fé preciosa, é uma fé que suporta o fogo. Né? Então, eles também têm milagres para contar, coisas bonitas para contar a respeito do evangelho ali. E eles falam aqui, e todos são zeladores da lei. Todos. É a mesma coisa de falar assim, gente, toda a nossa igreja aqui é convertida e batizada com o Espírito Santo. A gente sonha com isso. Olha para a igreja onde você está. Imagina você poder chegar e falar, o bispo vai fazer uma reunião na sua igreja, o bispo chega e pergunta assim, quantos aqui são batizados com o Espírito Santo? E todos levantam a mão, todos são batizados com o Espírito Santo, todos estão cheios da fé, do testemunho verdadeiro. Num tempo hoje, que a gente olha para o meio evangélico e você sente tristeza. Tantos escândalos, tanta carnalidade, tantas celebridades gospel, e coloco isso nas maiores aspas que existem, celebridades gospel sendo adoradas, né? Porque o meio cristão hoje adora ídolo como os incrédulos adoram, né? Então, nós não ficamos arrasados, eu fico envergonhada, eu fico triste, mas eu não fico arrasada porque eu sei que Jesus é o Senhor da igreja. Ele fala, eu mesmo edificarei a minha igreja. Ele não entregou a edificação da igreja na mão de ninguém. Ele fala, eu vou edificar a minha igreja. Está lá em Efésios 5, a carta enviada para a igreja de Éfeso. Então, ele está no comando da igreja. Ele sabe como isso tudo vai terminar e vai cooperar para o bem final da obra dele, não é? Mas é difícil hoje você olhar para o meio evangélico e falar, encontrar aqueles que são zelosos da palavra. Enquanto naquele tempo a igreja tinha uma qualidade tão grande que eles podem falar, nós temos milhares e milhares de pessoas aqui em Jerusalém convertidas e todas são zelosas da lei. Que diferença! Por isso que quando eu olho para o que acontece hoje com respeito à igreja e o que acontecia no passado, a meditação do livro de Atos é importante para a gente,
Porque o início da igreja deve ser sempre a nossa referência. Assim como nós olhamos para o início da Igreja Universal, e a gente não pode perder de vista o propósito, a intenção, como foi, por que Deus escolheu, a gente tem que estar sempre atento, nós temos que olhar para o início da igreja primitiva e ter isso diante dos nossos olhos, para não nos perdermos dessa referência, porque é muito fácil o tempo passar e você se perder, você se tornar assim, uma caricatura do que era no passado. Então, todos eram zelosos da lei. E aí vem o 21. E já acerca de ti, foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar seus filhos nem andar segundo o costume da lei. No meio de tanta alegria, eles estavam glorificando a Deus, eles estavam felizes, contando testemunho, aí vem uma tristeza. Aí pronto, nem tudo são flores no caminho de quem serve a Deus. Lucas nos informa aqui que eles estavam ali, naquela reunião muito especial de troca de experiências, mas agora Tiago introduz um assunto delicado. Olha, Paulo, eu preciso falar que eu não posso deixar você enganado com respeito a isso. O que circula no meio dos judeus aqui é que você, olha só, que você ensina as pessoas que a lei não tem importância, que tudo que Moisés ensinou deve ser desprezado. E que os judeus já não devem mais circuncidar os seus filhos. Ou seja, não havia YouTube, WhatsApp, não havia nenhum meio de comunicação moderno. Mas os boatos já corriam rápido, né? Paulo tinha chegado há pouco tempo. Antes que ele tivesse chegado em Jerusalém, a fama dele distorcida já tinha chegado. Incrível, o diabo é diabo desde o começo do mesmo jeito, não é? Satanás tem os seus recursos para fazer com que as mentiras, que as injustiças aconteçam em todos os tempos. Então, coitado, Paulo chega ali, ele já está acostumado, ele está calejado, né? Já de perseguições. E eles estão curtindo aquele momento, né? Paulo devia esperar tanto. A gente viu no capítulo 20 o quanto ele desejava estar em Jerusalém. Ele esperava por esse momento. Mas a alegria ali foi encurtada, foi cortada, porque ele foi informado a respeito do que falavam dele. Não falavam boas coisas, falavam mentiras a respeito dele. Mas vamos ver a reação de Paulo? Porque ele foi desencorajado a ir para Jerusalém em várias situações. Mas quando ele chega em Jerusalém, ele não faz uma pergunta assim, ei, como é que está o clima aí? Ele não chega lá, nessa casa onde eles se reuniam aqui, que se reuniram, e a primeira pergunta dele para Tiago não foi, e aí, tem perigo? Alguém quer me matar? Alguém quer me prender? Porque, olha, falaram tanto que isso que vai acontecer, e até o Espírito Santo falou comigo. Não sei se eu estou em segurança. Ele chegou tranquilo, ele chegou em paz, ele está conversando a respeito de outras coisas. É ele que toca no assunto? Não, nem é ele. Mas Tiago para aquele momento e fala, olha, eu preciso te deixar informado que antes mesmo que você chegasse, a sua fama, os boatos já chegaram a seu respeito. E os boatos não são bons não, hein, Paulo? Eles estão falando aqui que você é contra a lei. Imagina isso. Se hoje alguém chegasse e falasse isso lá, já seria um problema, imagina naquela época, né? Boatos terríveis eram falados a respeito de Paulo. Quando você olha para a Igreja Universal, do mesmo jeito, né? Desde que a igreja foi fundada, coisas terríveis são faladas contra ela. E assim aconteceu em todas as épocas, em todos os tempos. Pessoas que são fiéis, que são verdadeiras, que têm intenção de salvar, de abençoar outras pessoas, serão vítimas. Até o nosso Senhor passou por isso.
Não tem como a gente se eximir. Não tem como você falar assim, eu vou passar incólume, eu vou passar... isso aconteceu com todo mundo, mas não vai acontecer comigo. Impossível. Todos sofrerão por causa do Evangelho. Todos. Alguns sofrerão mais do que outros, mas todos sofrerão. E aí, Tiago tem uma ideia, né? Olha só o 22. Ele pergunta e ele vai responder também. Que faremos, pois? Em todo o caso, é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Ele pensa, nós precisamos, já que a sua fama terrível chegou aqui, já que aqueles judeus de Éfeso, lembra que em todos os lugares que Paulo pregou o evangelho, ou ele foi escorraçado de lá, ou ele foi preso, ou ele foi açoitado com varas, lembra? E quando tinha grandes festas em Jerusalém, e aqui nós estamos no Pentecostes, o que acontecia com aqueles judeus? Eles viajavam para Jerusalém. Eles saíam de todos os lugares e iam para Jerusalém. Então, afluíam multidões de judeus de todos os lugares. Então, Paulo tinha fugido daqueles lugares. Mas ele agora estava diante dos seus detratores, diante dos seus perseguidores, porque aqueles judeus estavam lá. Então, Tiago está falando, olha, essa multidão se juntou aqui. E eles já sabem que você veio para cá também. Como que eles sabiam, gente? Incrível, né? Olha os fofoqueiros. Naquela época, os assuntos corriam, porque mesmo sem telefone, a fofoca tem boca e ouvidos em todos os tempos, né? E aí vem a solução, porque ele fala, o que faremos? E aí no 23 ele fala, parece que ele não sabe o que fazer, mas ele tem uma ideia. E a ideia é, faze, pois, isto que te dizemos. Temos 4 homens que fizeram um voto. Toma estes contigo e santifica-te com eles e faze por eles os gastos para que rapem a cabeça. E todos ficarão sabendo que nada há daquilo de que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. O que Paulo ensinava acerca da lei era o mesmo que foi determinado no concílio de Jerusalém, lá no capítulo 15, que haviam coisas que já não eram mais necessárias. Lembra que eles tinham se juntado num determinado período porque havia aquela confusão de quem tem que circuncidar, quem não tem, o que os gentios precisam fazer agora que eles se converteram e o que eles não precisam fazer. Lembra que tinha sido determinado isso? Aquilo já não era mais um problema. E Paulo cumpria rigorosamente o que tinha sido determinado. Então, havia coisas que eram irrelevantes, que não eram mais importantes, que pertenciam à cultura judaica, que não deveriam mais ser seguido e que as pessoas tinham liberdade para fazer ou não. Mas o que se falava a respeito de Paulo é que Paulo era injusto e pregava exatamente o oposto. Então, Tiago, e talvez alguns ali, porque ele fala no plural, ele tinha pessoas junto com ele que pensavam a mesma coisa, o que eles falaram ali era, olha, vamos fazer o seguinte, nós temos alguns homens aqui que que raparam a cabeça e que fizeram um voto de Nazireu. Como era esse voto? De um modo mais específico para um determinado tempo. Havia quem fazia o voto de Nazireu por toda a vida, né, como era o caso de Sansão, mas havia aqueles que faziam por um período. E esse período durava 30 dias, que era um determinado tempo das festas. Eles faziam uma consagração específica. E durante 7 dias, o voto era por 30 dias, mas durante 7 dias, os últimos 7 dias que eles eles deixavam o cabelo crescer, não cortavam o cabelo durante um tempo,
não bebiam vinho, não se contaminavam com absolutamente nada, eles tinham uma reclusão para se consagrar a Deus, e nos últimos 7 dias eles iriam entregar aquele voto. Então eles estavam ali no pátio do templo, num determinado lugar, o lugar para os judeus, e ali eles iriam raspar o cabelo e sacrificar aquele cabelo, entregar o voto, se santificavam durante aquele tempo. Então a ideia era: Paulo, você vai lá para o templo, você vai se santificar com esses homens e você vai apresentar a oferta junto com esses homens, e vai fazer uma oferta especial junto com essas pessoas. E todo mundo, porque esses judeus iam estar onde? No templo. E todo mundo vai te ver. E só deles te verem, eles vão pensar o quê? Não, claro que Paulo acredita na lei, ele serve a lei, ele obedece rigorosamente a lei. Olha só como ele está ali. Ele está fazendo o mesmo voto, sem cortar o cabelo, sem se ajuntar com outras pessoas, ele está se santificando junto com os nazireus, né? Essa foi a solução. Eles pensaram numa solução. Muitas vezes nós fazemos isso, não é? A gente está no meio de um problema e a gente pensa: como é que eu vou fazer para sair desse problema? Você tem uma aparentemente boa ideia. A ideia era boa? Fala sério. Era boa? Era. Você vai se juntar com aqueles que são os mais zelosos da lei e vai ficar junto deles. E eles vão te proteger. A nossa proteção pode vir de alguma coisa ou de alguém? Muitas vezes a gente quer colocar é como se Jesus não bastasse e a gente precisa colocar alguma coisa no lugar de Jesus. Nós precisamos substituir Jesus porque Jesus não é suficiente, não é? E aí nós precisamos de alguma coisa para nos apegar. Aqui é algo no lugar de Jesus. Olha, a gente acha que Jesus não é suficiente para te proteger. O boato está tão forte, Jerusalém está tão incendiada com a sua fama, porque você está correndo perigo. Realmente nós precisamos dar uma mãozinha para Jesus, para ele te proteger. E a solução que a gente pensa, a nossa melhor ideia é essa. A ideia parecia... Eu, quando olho para essa ideia, eu acho a ideia boa. Talvez eu seria capaz de dar uma ideia dessa também. E você também. É capaz de você pensar em alguma coisa, você tem um problema para resolver. E quando nós temos um problema, normalmente nós pensamos em soluções. O que eu posso fazer para resolver o problema? Normalmente, a nossa primeira ideia não é a ideia da fé, não é depender de Deus, não é recorrer a Deus. Nós buscamos soluções humanas. Nós queremos uma saída. Por isso que quando nós sentimos uma dor, dificilmente a nossa primeira tentativa é com óleo ungido e com oração. A gente primeiro recorre ao analgésico, não é? Já reparou? Você, quando tem uma dor de cabeça, você primeiro pensa: não, vai passar. Aí depois você bota um gelo. Depois você toma um analgésico. E aí, de repente, nada funciona e você pensa: não, realmente, Jesus tem misericórdia. Olha só, não estou aguentando essa dor. Já tentei de tudo. Nós somos assim. Nós nunca podemos ignorar a corrupção que habita na nossa carne. Nós fomos criados com um corpo perfeito para viver num lugar perfeito e com pessoas perfeitas. Só que nós perdemos tudo isso. Nós não temos mais corpo perfeito, nosso corpo é cheio de debilidades, fraquezas. Por isso que muitos nascem com deformidades, por isso que todos adoecem, um dia ou outro. Esse corpo vai adoecer, porque esse corpo não é mais perfeito. Aceita que dói menos. Um dia todo mundo vai adoecer. Nós não temos mais um companheiro perfeito. Eu queria um dia botar um quadro aqui, olha. Somos uma igreja, somos um povo que peca todos os dias.
e que nós estamos à procura de santificação. Nós estamos buscando a santificação. Nós não encontramos a perfeita santificação ainda. Nós não somos perfeitos. Fomos um dia, em Adão e Eva um dia nós fomos, mas hoje nós somos o quê? Pecadores. Olha para a sua companheira de obra como uma pecadora que está buscando a santificação, está no processo de crescimento e amadurecimento na fé. Nós não somos perfeitos mais. Então ela vai falhar com você, eu vou falhar, eu vou te decepcionar. Não me coloque em pedestal, porque eu vou falhar. O seu marido vai falhar. Todas as pessoas que você conhecer nesse mundo vão te decepcionar. Todas. Umas mais, outras menos. Mas todas vão. E nós não moramos mais no Éden. Nós moramos onde? No mundo caído, cheio de pecado. No mundo em que até a natureza foi contaminada pelo pecado. Por isso que às vezes vem tempestades, vem coisas horríveis e catástrofes, não é? Nós encontramos escorpiões pelo caminho, serpentes, insetos e doenças, e um mundo que tem vírus e bactérias e coisas que nos adoecem, e nós precisamos nos separar dessas coisas. Por quê? Porque não é mais o Éden. Então, quando nós pensamos nisso, essa corrupção que habita na nossa carne vai ter sempre uma ideia que não é perfeita, que não vem do Espírito Santo. E normalmente essa é a primeira ideia. E aí? Essa ideia não vai trazer solução, não vai trazer livramento, assim como não trouxe. Paulo aceitou aquela ideia. Você vai ver aqui no 25. Não é no 25 ainda, mais à frente, mas vamos ler o 25. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já os havemos escrito e achado por bem que nada disso observem, mas que só se guardem do que se sacrifica aos ídolos e do sangue, do sufocado e da fornicação, que é o que foi determinado no concílio, né? Aqui é exatamente o que havia sido determinado lá em Atos 15. Então Paulo, tomando consigo aqueles homens, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação, e ficou ali até se oferecer por cada um deles a oferta. Paulo tinha um coração humilde, um coração ensinável. Que bonito, né? Ele aceita. Ele podia falar, não vou fazer isso não tem obrigação de fazer isso, mas ele aceita. Ele dá uma oferta por ele, por cada um daqueles homens, ele se purifica, ele entra no templo, ele fica todos aqueles dias com aqueles homens. O coração do apóstolo Paulo era um coração humilde. Mesmo que a ideia não ia ajudar ele, não ia trazer solução e livramento. Mas ele é um homem que se submete. Eu vejo isso em alguém que está pronto para aprender e se submeter. Ele estava em pé de igualdade com Tiago. Talvez a gente poderia até imaginar, porque o Tiago não é um apóstolo e ele é um apóstolo. Eu posso, de repente, imaginar que Paulo está numa posição até superior do que Tiago, não é? Mas mesmo assim, ele tem essa disposição interior de aprender. Outro ponto que não há nos nossos dias. Muita gente que às vezes até está numa posição inferior, né? Mas não tem esse coração disposto para aprender. Aparentemente tem, mas quando você vai ver de verdade, não tem. Ela não está pronta para aprender. E infelizmente essa é uma marca muito presente na nova geração. Muito presente, infelizmente. Pessoas que não querem aprender. Não há essa disponibilidade. Eu, pelo menos, falava muito isso quando eu trabalhava com alguém que tinha um pouquinho mais de experiência. Olha, se a senhora vê alguma coisa que eu estou fazendo de errado, que não deve ser, a senhora já viveu e já viu coisas que eu não vi, que eu não sei, então me ensina. Eu vou ouvir, eu vou acatar, porque nós precisamos disso. Quantas vezes eu falei e falo até hoje? Porque nós não temos toda a verdade, nós não sabemos todas as coisas. Nós estamos sempre o tempo todo tendo que aprender.
Mas quem é que quer aprender hoje? Né? Você vê o apóstolo Paulo ouvindo. E se ele era humilde com uma coisa como essa, num comportamento, uma ideia, se imagina em outras coisas. Nós estamos falando de um homem que tinha ido ao terceiro céu, de um homem que tinha vivido muitas experiências com Deus, que o próprio Jesus já tinha aparecido para ele. Olha o currículo de Paulo. Ele não deu nenhuma carteirada. Ele não falou absolutamente nada ou em exposição. Não, eu não vou dar oferta por todo mundo. Como assim? Por que agora eu tenho que chegar e dar oferta por todos esses homens? Por que eu tenho que ficar preso ali no templo? Mas eles se submeteram a fazer aquilo. Né? E o 27. E quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele, clamando: homens israelitas, acudi. Este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei, e contra este lugar, e demais disto introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar, porque antes tinham visto com ele na cidade a Trófimo de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo. Então, imagina, quando Paulo está terminando todos aqueles dias, que sacrifício, você imagina ficar ali, os 7 dias, se sacrificando, porque eu não sei todos os detalhes, como é que eles viviam, mas eu imagino que você é deslocado para ficar num determinado lugar, recluso, com pessoas que você não conhece, fazendo coisas que não são confortáveis, né? E quando ele termina aquilo, apresenta a oferta, aqueles homens da Ásia, Éfeso ficava na Ásia, né? Aqueles homens que ele já tinha fugido, passado um aperto tremendo dias atrás, né? Talvez uns 2 meses atrás, perto de 2 meses, aqueles homens o viram. E eles tinham visto Paulo com Trófimo em Jerusalém, mas eles mudam a informação. Eles falam que Paulo pega Trófimo era grego. Eles falam, olha, Paulo estava com Trófimo dentro do templo, ele profanou o templo, olha só. Paulo não tinha feito isso. Paulo não ensinava aquelas coisas. Olha como as coisas aconteciam de forma injusta com ele, né? E aí eles alvoroçaram todo o povo. Jerusalém, na época das festas, ficava fervendo de gente. Eles alvoroçaram todo o povo para prender Paulo, para lançar a mão de Paulo. Eles tiravam conclusões precipitadas, né? E alvoroçou-se toda a cidade e houve grande concurso de povo, e pegando Paulo, o arrastaram para fora do templo e logo as portas se fecharam. Quem escreve dramaturgia ou algum tema literário de histórias, prosa, contos, né, sabe que toda boa história, para uma história ser considerada boa realmente, você tem que ter muitos conflitos, não é? Você tem que criar para o herói todos os dias, por exemplo. Não sei se vocês repararam, mas a série Reis e todas as séries e novelas bíblicas que nós temos, cada capítulo tem um conflito, não é? A novela não termina de uma forma comum para no dia seguinte começar também de uma forma comum. Sempre termina com uma coisa que você fica assim, ixi, o que vai acontecer amanhã? Não é? Por quê? O escritor sabe que o herói, para ser herói, ele vive muitos conflitos. Paulo, aqui nesse período do livro de Atos, Paulo é o personagem. A partir do capítulo 9, você vai ver falando mais sobre Paulo. E aí a vida de Paulo é a vida desse personagem central que todo o tempo está passando por quê? Por um conflito, por um problema sério, não é? É difícil você passar aqui um período, fechar um capítulo da história
que Paulo não está fugindo, que Paulo não está sendo preso, que ele não está apanhando, que ele não está sendo caluniado, injustiçado. Não é? Então, olha os elementos que tem na história. E isso quer dizer o quê? Vamos ver se vocês matam a charada. A vida de Paulo é a vida de um homem real. Então, na vida de Paulo, não havia calmaria, de maneira que ele passa por um período que está um pouquinho mais leve, mas daqui a pouco tudo vira, vem de novo a luta. Assim é a vida do cristão. A nossa vida não vai ser sempre uma linha contínua que você vai pensar, poxa, como é maravilhoso crer em Deus, olha que paz que a gente desfruta só do lado de dentro, do lado de fora vai ser sempre crises, conflitos, porque assim foi a vida dos patriarcas, dos profetas, dos apóstolos, dos homens e mulheres de Deus que viveram no passado. Se nós não estivermos acostumadas a ter conflitos, nós não conseguiremos chegar ao fim da nossa caminhada com Deus. Nós viveremos essas crises. De maneira que você fica pensando, que momento que vai chegar, hein? Se hoje está muito calmo, você já pode imaginar. Amanhã, depois, nós temos que estar psicologicamente e espiritualmente preparadas para viver essas situações. Porque se numa vida imaginária o escritor precisa criar o conflito, na nossa vida não precisa ninguém criar nada. Por quê? Porque nós estamos vivendo num mundo caído, temos um inimigo que se chama carne que habita em nós. Então, o nosso próprio conflito habita dentro de nós, de maneira que a sua carne, você acorda, a carne já acordou com você. O pecado já acordou e vai te assediar durante o dia, todo o tempo na sua mente para você cair. E nós temos do lado de fora dois grandes inimigos, o mundo e o diabo. Então, como é que nós vivemos? Nós viveremos em paz? Tem chance? Às vezes você olha para a vida de uma pessoa, você está no meio de uma guerra e você olha para a vida de uma outra pessoa e você pensa assim, a vida dela é tão tranquila. Não é tranquila, a vida de ninguém é tranquila. Talvez você não está vendo a guerra do lado de fora, mas do lado de dentro a guerra está instalada. Como é que nós vivemos com uma guerra instalada dentro de nós? Como é que nós viveremos e usaremos a nossa fé para vencer esses conflitos? Porque quem ignora o conflito certamente vai morrer no meio dele, vai ser vítima dele. Só uma reflexão. Muitas vezes, boas ideias parece que vão trazer boas soluções. Errado, não vão. A boa ideia de Tiago e dos que estavam com ele, aquela boa ideia fez com que Paulo entrasse na confusão do mesmo jeito. As nossas boas ideias nunca vão trazer solução. Quando você estiver no meio de uma dificuldade, não tente sair pelos seus próprios esforços, pelas suas próprias soluções. Eu estava lendo antes de ontem, Ezequiel 44, quando Deus fala para que os sacerdotes não entrassem no templo com suor. Vocês já devem ter lido sobre isso, né? A roupa do sacerdote era de linho fino, ou seja, o melhor linho da época, que era o linho do Egito, que era uma roupa fresca. O linho fala de justiça, de pureza. Sempre na Bíblia, quando você vê a referência ao linho, é isso. E Deus fala, não use a lã. Porque se ele usasse de lã, ele iria o quê? Transpirar. Eu tenho muito nojo de suor. Sempre tive. Ainda mais depois que eu li na Bíblia que Deus fala isso, do suor. Né? Mas vamos falar espiritualmente do que significa o suor. Muitas vezes nós começamos a nos mover e servir a Deus a partir dos nossos próprios esforços. E quando nós estamos no esforço humano, com a nossa própria força, nós transpiramos. Porque cansa.
O suor é a marca do quê? Do cansaço. A pessoa, quando está cansada, está sobrecarregada, está sendo submetida a um processo de calor, de exaustão, ela vai transpirar. Então, quando se transpira, pelo esforço próprio, pela sua carne, pelo seu corpo, você está se movendo de uma forma irregular na obra de Deus. E Ele não vai aceitar o seu serviço. Então, não entre no santuário com suor. Não transpire para fazer a obra de Deus. São as boas ideias aqui. Paulo estava transpirando para fazer aquilo tudo. E a vida dele foi poupada? Não, você vai ver que ele vai ser preso. Porque muita gente está ali, não, mas eu estou suando, estou trabalhando, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Olha toda a minha vida, todos os meus anos. Está entrando no santuário com suor. Com as suas próprias obras. As nossas obras não vão nos garantir, não vão nos justificar, não vão fazer Deus, olha, muito bem, vinde benditos do meu Pai. Não. Muito pelo contrário. Então, cuidado com o que se faz para se proteger, para se blindar dos problemas, ou para fazer, de repente, a obra crescer. Muita gente tem boas ideias. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, esforço próprio. E isso nos tira do mover do Espírito Santo, da dependência do Espírito Santo. O sacerdote tinha que entrar limpo dentro do santuário, limpo. Imagina, num tempo que não tinha ar-condicionado, não é? O templo não era refrigerado, não. Hoje nós nos reunimos e as igrejas são frescas, não é? Mas naquela época não era. Eles estavam num lugar que fazia muito calor. Vai em Israel na época do calor. E você não pode ter uma gotinha de suor no seu rosto. Entra aqui limpo. Então, que nós tenhamos essa consciência da limpeza, da pureza das intenções, das nossas ações. Não é pela força do nosso braço, das nossas mãos, da nossa imaginação, das nossas ideias. Não é pelo quanto nós sabemos da palavra, pelo quanto nós praticamos da palavra. Não é pelo tempo que nós temos de obra. É pelo quanto nós obedecemos a Deus ao longo desse tempo. Tudo se faz diferente quando a gente começa a olhar sob esse ângulo. Amém? Deus abençoe a todas e até a próxima.